Já estamos na quarta lição que trata sobre o livro de 1º e 2º Reis. Nós, no domingo passado, nós estudamos também sobre Elias. Foi a lição Elias e Acabe e o profeta Elias. Vimos que a idolatria ela imperava em Israel e hoje nós vamos continuar estudando episódios da vida de Elias. Elias, ele ainda continua na nossa lição. Hoje nós vamos ver praticamente 2 capítulos, que é o 1º Reis 18 e 1º Reis 19. Nossa lição dessa manhã, a lição de hoje, ela mostra que Deus, ele opera através da vida dos teus filhos, dos teus servos. Na lição de hoje, nós temos 3 tópicos principais. Primeiro vai ser o desafio no Monte Carmelo, e neste primeiro ponto, nós vamos ver que é necessário e urgente fazer um enfrentamento contra a idolatria, contra o pecado. No segundo ponto da lição, tem o título A Oração de Elias, que vai revelar que Deus ele ouve as orações dos teus servos. Deus ele está pronto para ouvir a oração do servo dele. E o último tópico da lição é Elias em Horebe, que vai expor as fragilidades dos servos de Deus, porque os servos de Deus também têm suas fraquezas. Então vamos iniciar pelo primeiro ponto da nossa lição e ver que Deus ele intervém a favor dos teus filhos, a favor dos teus servos. Então vamos entrar na lição propriamente dita. O povo de Israel, eles tinham se desviado totalmente, né? Tinham se desviado do verdadeiro culto a Deus, da verdadeira adoração. No lugar, na verdade, Acabe, ele extinguiu o culto a Deus em Israel. E o povo de Israel agora estava adorando a outros deuses, que eram os deuses Baal e a deusa Azera, que na mitologia, ou seja, na história desses deuses, dizem que Baal era casado com Azera. Então era uma espécie de casal de 2 deuses. Baal é o masculino e Azera é uma deusa feminino. Foi trocado. Baal, ele é o Deus, ele era considerado o Deus do tempo, o Deus que mandava a chuva, o Deus da fertilidade, o Deus do tempo, o Deus do trovão, o Deus da nuvem. E o povo de Israel verdadeiramente acreditava nisso, verdadeiramente. Por meio de quem? De Acabe e de Jezabel. Acabe e Jezabel, eles tinham uma fé sincera em Baal. Eles verdadeiramente criam em Baal. E todo o povo passou a crer também em Baal e abandonaram. Abandonaram quem? Deus, o verdadeiro culto. Agora Deus, ele quer provar, ele quer
ele quer dar a chance para o povo. A gente está aqui entrando no primeiro ponto, o desafio do Monte Carmelo. Deus, ele quer provar para o povo, apesar de não precisar, mas Deus queria provar que só existia um Deus. Que Baal, na verdade, ele não existia, era fruto da mente do homem. O Deus Baal não existia, então não era um verdadeiro. Ele era uma ilusão. Azera também era uma ilusão. E como o povo pensava que Baal era o Deus que mandava a chuva, porque a chuva significava colheita, e colheita significava prosperidade. Então, eles criam que quem mandava a chuva era Baal. Então, Deus agora usa Elias para falar, para profetizar que não haveria chuva. Porque se Deus, o verdadeiro Deus, fala que não vai chover, e o Deus que eles serviam era o Deus da chuva, quem ia vencer? Então essa foi a primeira prova. Então, por 3 anos e meio não choveu, para provar, é Deus provando que Baal ele não tinha poder sobre a chuva. Quem mandava no céu e na terra era Deus. Então, por 3 anos e meio, não choveu. E além disso, o povo ainda continuou servindo ao Deus falso. Apesar de Deus parar de mandar chuva, apesar da escassez, apesar de não ter chuva, mesmo assim, Acabe, ele não se arrependeu, Jezabel não se arrependeu, e eles continuaram no pecado da idolatria. Então, essa foi a lição que nós vimos até no domingo passado. Agora, nesse domingo, a partir desse domingo da nossa lição, entra o segundo desafio. E qual é o segundo desafio? É desafiar Deus, também querendo provar que Baal é Deus falso. Deus não precisava de fazer isso, mas ele quis fazer isso. Era provar que Baal ele era um falso Deus. E como que ele faz isso? Através do desafio que está registrado em 1 Reis, capítulo 18, que foi a leitura da nossa leitura bíblica em classe. Então, agora vamos entrar no primeiro ponto. O desafio no Monte Carmelo. O zelo de Elias o pôs diante de um confronto. Primeiro subponto. O zelo de Elias o pôs diante de um confronto. Agora vamos meditar um pouquinho nesse versículo. Primeiro, o zelo de Elias o pôs diante de um confronto. Então o povo, mesmo com a falta de chuva, eles continuaram a crer em Baal. Agora, para provar novamente que Deus era Deus, Elias, ele propõe um confronto entre Deus, Baal e Azera. Ele propõe um desafio. E o desafio era: quem enviasse fogo do céu seria o verdadeiro Deus. Quem enviasse fogo do céu seria o verdadeiro Deus. E isso está registrado na nossa leitura bíblica em classe. Porque o povo, nessa circunstância, eles estavam no que nós chamamos de dividido, com um pensamento cocheado. O cochear, pensamento está
com pensamento dividido, está em dúvida. Pensamento dividido significa dúvida. Vamos abrir a Bíblia lá em 1 Reis, no capítulo 18, está na nossa leitura bíblica em classe também. Na nossa leitura bíblica em classe. 1 Reis, capítulo 18, versículo 24. Quem pode ler, por favor? Exatamente. Então, Elias, ele propôs, e porque o povo estava com o pensamento dividido, aí ele propõe o quê? Os profetas de Baal invocar Baal e ele invocar Deus, e o Deus que responder com fogo, esse será o verdadeiro Deus. E todo o povo gostou da ideia, achou boa essa palavra, ou seja, gostou da ideia. Agora, por que ele disse isso? Agora o versículo não está na nossa leitura bíblica em classe, então abre lá em 1 Reis, capítulo 18, no versículo 21. 1 Reis, capítulo 18, no versículo 21. Pode ler. Então, veja bem, no primeiro momento, antes de Elias propor o desafio no Monte Carmelo, Elias pergunta para o povo: até quando vocês vão estar divididos em dois pensamentos? Até quando vai servir a Deus e a outro Deus? Tem uma parte da Bíblia que fala bem assim: é possível servir a dois senhores? Jesus falando. Jesus mesmo responde: não é possível, porque se você servir um, vai desagradar o outro. E se servir ao outro, vai desagradar o primeiro. E é isso que Elias está falando. Josué também, quando entrou na Terra Prometida, depois que entrou, ele falou uma palavra semelhante a essa. Ele disse assim: escolhais a quem servais, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. E Elias, ele dá a mesma palavra semelhante à de Josué e semelhante à de Jesus, que foi: até quando cocheareis em dois pensamentos? Ou seja, até quando vocês vão ficar divididos, vão ficar em dúvida? Se Baal é o Deus verdadeiro, então vocês vão servir a Baal. E se Deus é o Deus verdadeiro, então servais a Deus. E qual foi a resposta do povo nesse primeiro momento? Qual foi? Qual foi a resposta do povo nesse momento? O povo não ficou calado, o povo não respondeu nada. Então o povo continuava ainda na dúvida. No versículo 21, ainda há dúvida. Por isso que foi proposto o desafio no versículo 24. Porque no versículo 21 o povo não responde nada. Quando é para decidir com a própria cabeça deles, eles não respondem. Ou seja, eles precisavam de ver para crer. O povo aqui está igual a Tomé. Por exemplo, Tomé falou bem assim que ele ia crer em Jesus só se ele visse as chagas, as feridas, se ele tocasse em Jesus. E o povo foi a mesma coisa, o povo não creu, eles criam mais em Baal do que em Deus. Por isso que foi necessário, no versículo 24, o desafio do Monte Carmelo. O confronto, ou seja, então vamos tirar a prova real de quem realmente é o verdadeiro Deus. Porque o povo até então, eles já não estavam crendo mais. Eles estavam completamente desviados. E agora, no primeiro ponto, Elias ele propõe o desafio. E quem respondesse com fogo seria o verdadeiro Deus. Agora, o segundo subponto, o problema de não saber a quem adorar. É esse que era o problema do
povo de Israel. Eles ficaram calados, eles não sabiam quem era o verdadeiro Deus, se era Baal ou se era Deus. Por isso que agora Deus vai provar, vai dar a oportunidade do povo ver quem realmente era o verdadeiro Deus. Então Deus agora, Elias, ele se coloca em uma situação de desafio. O que é desafiar? É uma prova, é tirar a prova, é provar aquilo que é a verdade, a provar o que é verdadeiro. E para provar o que é verdadeiro, não poderia ser algo, por exemplo, de sentir, eu estou sentindo Deus na minha vida. Não, não era uma coisa de sentimento, não era uma coisa que passava dentro da pessoa, era uma coisa que todos poderiam ver, enxergar com os olhos físicos, não com o olho espiritual, mas fisicamente, ver com o olho carnal. E é isso que Elias ele propõe. Então agora o desafio, veja bem, o desafio não é mais com a água, que no primeiro desafio foi a água. A água, por 3 anos e meio não choveu. Elias falou, não vai chover. Então o primeiro desafio foi com a água. Agora o segundo desafio vai ser com o fogo. E o lugar que foi escolhido foi o Monte Carmelo. Nesse monte era onde as pessoas adoravam. Tinham lá, nesse monte, os altares. E o altar de Deus, de adorar a Deus nesse monte, ele estava destruído. O altar de adorar a Deus nesse monte estava destruído. Por que estava destruído? Porque ninguém estava usando mais. Não estava em uso. Não se usava mais o altar que Deus, que era para Deus. Usava os outros altares que eram para os outros deuses. E para o desafio com fogo, o altar também ele tinha que ser reparado. Não ia ser usado o mesmo altar que os profetas de Baal iriam usar. Então aqui fica esse primeiro ponto, o desafio. Por que o desafio? Porque o povo não cria mais. O povo estava em dúvida. Mesmo não chovendo, mesmo Elias falando, não vai chover. Choveu? Não choveu. Mesmo assim o povo não cria, nem o povo, nem Acabe, nem Jezabel, eles não criam. Elias, ele prega, escolha a quem vocês vão servir. O povo não escolheu a quem eles iam servir. Agora Deus está dando uma outra oportunidade. Veja que Deus vai dando oportunidades. Agora é uma outra oportunidade que Deus está dando, que é provar com os olhos. E é isso que Elias propõe. E agora sim, agora o povo, ouvindo isso, eles disseram, boa é essa palavra. Ou seja, agora o povo responde. Então o desafio agora vai ser com fogo. Amém? Então essa é o primeiro ponto da lição. E o interessante é que naqueles dias, nos dias de Elias, às vezes a gente fala, né, dos dias de hoje, mas ainda naqueles dias era muito pior. Era muito pior. Porque hoje as pessoas elas se desviam mesmo dentro da igreja, na igreja.
Mas naquela época, na época de Elias, não era assim. A Bíblia fala de Baal, é um Deus que não existe. Não existe Baal, não existe. É coisa da mente humana que cria isso. Baal, ele não existe, não existe. É isso que Deus queria mostrar. Baal não existe, assim como os outros deuses que hoje em dia as pessoas elas colocam como deuses que não são. Nós, igual você colocou algo muito interessante, a gente às vezes se embaraça com coisas em nós mesmos, ou seja, com coisas que na verdade não existem, como está escrito. Vamos abrir lá rapidamente, aproveitando, eu vou pedir para o meu irmão Altair abrir lá em Salmos 135, versículo 18, e a irmã Ana em Mateus 6, 24. Deus está falando aqui? Ele não está falando aqui que os ídolos são os demônios em si, porque os demônios em si, eles existem, eles são reais, eles são verdadeiros, eles estão lá, são anjos caídos. Mas os ídolos não são os demônios em si, ou seja, o Deus mesmo não é o demônio em si, são aquilo que os homens fazem. Aí, vê o 15 de novo. Não é obra da mão do demônio, é obra da mão dos homens. É os homens que fazem os seus próprios ídolos. É os homens que fazem aquilo que eles vão adorar. Aí continua. O demônio, os demônios, eles têm boca, eles falam. Eles falam. Os demônios têm ouvidos, eles ouvem. Mas os ídolos, eles não têm boca, eles não falam. Os ídolos, eles têm ouvido, mas eles não ouvem. Mas os demônios, eles ouvem. Por exemplo, quando uns homens no Novo Testamento foram expulsar um demônio, o demônio falou bem assim: Paulo nós conhecemos, mas vocês quem são? Ou seja, eles ouviam falar de Paulo, eles ouviram falar. E eles estavam falando com o homem. Paulo nós conhecemos, quem está falando? É o demônio. Jesus no deserto, Satanás foi lá, Satanás ouvia Jesus e Satanás falava com Jesus. Mas os ídolos, eles não têm ouvidos e eles têm ouvidos, mas não ouvem. Eles têm boca, mas não falam. Continua. Semelhante aos ídolos que têm ouvidos e não ouvem, é quem? É quem faz os ídolos. Por exemplo, Acabe e Jezabel fizeram os ídolos para eles. Ídolos que tinham olho, mas não viam, tinham ouvidos, mas não ouviam, tinham boca, mas não falavam. Eles fizeram Baal e Azera, Acabe e Jezabel. E semelhantemente aos ídolos, eles se tornaram, porque Deus falava com eles e o que eles faziam? Nada, porque eles não ouviam a palavra de Deus. Os ouvidos deles estavam agravados, ou seja, estavam com comichão nos ouvidos. Elias falava, só que eles não davam créditos. Então eles se tornavam semelhantes aos ídolos. E isso aqui que a gente tem que ter cuidado, porque quem adora ídolo se torna igual ao ídolo. Tem ouvido, mas Deus fala e ele não ouve. Ele não ouve. O Satanás, ele ouve. Se você expulsar ele em nome de Jesus, ele vai embora, porque ele ouve. Mas a pessoa que adora ídolo, você pode falar com ela, mas ela não vai ouvir. Acabe não ouviu, Jezabel não ouviu. Se tornaram semelhantes a eles. Tinham ouvidos, mas não ouviam. E esse é o perigo. O perigo, realmente, não é o quê? O diabo em si. Porque o diabo, quando incorpora na vida de uma pessoa, se você expulsar ele em nome de Jesus, ele vai embora. Mas quem tem ídolo,
Você pode falar, porque a palavra não vai adiantar. Se torna semelhante a quem ele adora. Deu para entender? E agora, aí Jesus está falando de Mamon, que era o Deus da riqueza, mas serve para qualquer outro ídolo, né? Qualquer outra coisa se coloca no lugar de Deus. Amém? Agora, irmão Altair, pode continuar. O sinal não era para Elias, né? Igual muitas pessoas ficam falando assim, se o Senhor é Deus, só vai fazer isso na minha vida. Não. O sinal, Elias sabia que Deus era verdadeiro, né? Mas o sinal era para o povo, né? Para aqueles que não criam. Muito bem. Glória a Deus, irmãos. Isso é bênção de Deus. E então nós fechamos esse primeiro ponto da lição. Elias confrontando Baal diante da idolatria. E nós, como servos de Deus, nós temos que estar dispostos a confrontar, como já foi falado aqui, confrontar também todo o tipo de pecado que tiver em nós primeiramente. Porque, como o pastor Manuel falou, o primeiro altar somos nós. Paulo fala assim, vós sois o templo do Espírito Santo, o teu corpo, né? É o templo. Outra coisa, tem crente E dá mais valor a isso, confrontar todo tipo de pecado que tiver na nossa vida. É a primeira coisa. E agora entrando no segundo ponto, a oração de Elias. A oração de Elias. Os preparativos de Elias. Aqui o pastor Emanuel já falou o preparativo do altar. Ele consertou o altar. Segundo, o que ele fez? Ele juntou 12 pedras como símbolo, cavou um rego, ou seja, uma vala, em volta do altar. Colocou ali aquilo que faltava. O que estava faltando? O povo estava na seca. 3 anos e meio sem chover. O povo queria o quê? Água. E ele vai e coloca a água ali para dificultar ainda mais pegar fogo, porque fogo geralmente não pega em água. Então ele estava dificultando ainda. Ou seja, uma prova real. E agora ele faz, o segundo subponto, uma oração com confiança, confiante em Deus. O pastor Emanuel já falou que os profetas de Baal, veja bem, os profetas de Baal eram 450 profetas. 450 profetas. Não era de seguidores, não, era de pessoas, dos líderes da religião. Eram 450 orando para o Deus errado. Outros, e 400 profetas de Azera. Ou seja, no total eram 850 profetas. 850 profetas contra um. Aí, Tiago, olha bem. Nós vemos aqui que a quantidade não quer dizer nada. Quantidade não significa nada. Aquele povo estava com 850 profetas, só que eles estavam todos enganados. Ou seja, a quantidade aqui, como nós vemos, não significa qualidade. Só que, olha bem, veja bem, que eles eram sinceros. Então, às vezes, a gente tem que ter muito cuidado, que nós, no nosso pensar, a gente pode pensar assim,
Igual uma vez eu vi uma pessoa falando assim, que o que mais importa para Deus é a sinceridade. Não é a sinceridade. Porque a gente pode ser sincero e mesmo assim estar errado. Uma pessoa, ela pode ser sincera e estar errado. E os profetas de Baal, eles eram sinceros. Só que eles estavam errados. Ou seja, a religião dele, a fé deles era uma fé verdadeira, só que é algo errado. A mesma coisa a pessoa falar. A Bíblia, ela fala que a sinceridade e a verdade. Olha bem, a Bíblia diz no versículo 26, fala assim, ó, e tomaram, aqui é os profetas de Baal, e tomaram o bezerro que lhes dera e o prepararam, e invocaram o nome de Baal, desde manhã até o meio-dia, dizendo, Baal, responde-nos. Porém, nem havia voz, não havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que se tinha feito. E sucedeu que no meio-dia Elias zombava deles, dizendo, clamai em altas vozes, ou seja, ele estava mandando orar muito alto, Elias, mandando eles orarem alto, muito alto, em altas vozes, porque ele é um Deus, pode ser que esteja falando ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem, porventura dorme e despertará. O 28, e eles clamavam a grande vozes. Veja bem, eles gritavam, clamavam, oravam alto. E agora veja bem, olha a situação aqui, porque eu estou falando que eles eram sinceros, eles realmente acreditavam que Baal ia responder, eles acreditavam. E o que eles faziam? Se retalhavam com facas, ou seja, eles se autoferiam, feriam o próprio corpo com lanças, conforme o costume, era costume, até derramarem sangue sobre si, porque eles acreditavam que o Deus deles ia responder quando visse sangue, o próprio sangue, era um sacrifício, estavam se sacrificando. E sucedeu que, passando o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjar se oferecesse. Porém, não houve voz. Não houve voz. Agora, entre Elias, uma oração confiante, a gente está no segundo subponto. Agora, entre Elias, no versículo 30, entre Elias, então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim. Então, Elias pede a atenção do povo para ver o que realmente vai acontecer. E todo o povo se achegou a ele, deu ouvido a ele, se achegou mais perto. E ele reparou o altar, ou seja, ele consertou. Reparar é consertar, ou seja, estava quebrado. Então ele consertou aquilo que estava quebrado. O 31, tomou as 12 pedras, conforme o número das 12 tribos de Jacó. Era um símbolo. E agora ele fala, a qual veio a palavra do Senhor dizendo, Israel será o teu nome. O 32, e com as 12 pedras ele edificou o altar do Senhor. Com as 12 pedras ele edificou. Agora veja bem, o 33, então arrumou a lenha, dividiu o bezerro. Então ele vai preparando, ele está se preparando. E disse, o 34, enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto. E agora, no versículo 35, a água corria ao redor do altar e ainda até o rego encheu de água. O 36, sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse, agora é a oração, veja bem, a oração, ela foi curta, mas ela foi objetiva. O Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel,
e que eu sou o teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Todas estas coisas, conforme a tua palavra. Ou seja, ele estava dizendo que ele estava sendo ali obediente àquilo que Deus determinou. Ele reconheceu quem era Deus, ó. Qual era o Deus que ele estava invocando? Ele está dizendo, ó, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Ele está dando o nome a Deus, está determinando qual é o Deus, não é Baal. Ele está falando quem era Deus. E ele está colocando também quem ele era, quem Elias era. Teu servo, quem ele era. E está colocando também a obediência à palavra, ó. Conforme a tua palavra eu fiz. Aqui está um segredo da oração de Elias. Uma oração com confiança, porque ele sabia quem era Deus, ele sabia quem ele era e ele sabia qual era o poder da palavra de Deus. Essa é a oração que a gente tem que fazer. E depois que ele fez isso, ele ora, ele faz essa oração. Né? Exatamente. Então, para orar, não é orar de qualquer maneira. A oração, ela tem que existir, porém, a nossa vida ela tem que estar adequada, de acordo, conforme a palavra de Deus ela manda, senão não tem eficácia. E Elias, ele não quis usar outro altar, ele preferiu consertar o altar que era exclusivo de Deus, do que usar o mesmo altar que Baal ele usava, que os servos de Baal usavam. Então foi o outro altar, veja bem que ele consertou um. Existia outros altares ali, mas ele preferiu consertar aquele que era exclusivo para o culto a Deus. Ele não misturou. Então nós também devemos pegar esse exemplo. E agora veja bem, no versículo 37 ele diz, concluindo a oração dele, responda-me, Senhor, responda-me. Porque, agora veja bem o porquê que ele quer que Deus responde. Para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus. Não é para que ele conhecesse, não era porque Elias ele já conhecia quem era Deus, ele sabia quem ele era, mas era que o povo conhecesse, ou seja, para que o povo conhecesse quem era Deus. E no mesmo momento, o que acontece no versículo 38? A Bíblia diz que o fogo caiu do céu, o fogo desceu do céu, caiu e consumiu, ou seja, consumiu é que queimou tudo. Queimou o quê? Primeiro, o holocausto, a lenha, queimou a lenha também, ó. O holocausto, a lenha, queimou as pedras e o pó e ainda lambeu, ou seja, evaporou a água que estava no rego. Quer dizer, Deus recebeu tudo. Deus recebeu tudo, ou seja, não foi só o cordeiro, né? Não foi só o bezerro, mas o holocausto, né? A oferta, mas ele consumiu tudo. Porque a vida de Elias estava consertada. E aí ele prova que realmente ele é Deus. E é o que o versículo 39 diz, ó. O que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E desse desafio, Elias ele sai vitorioso, sai com uma grande vitória. 850 profetas ficaram uma manhã toda, de manhã até a tarde, até o meio-dia, clamando, se rasgando, se cortando, gritando. E Deus, o falso Deus, Baal, não respondeu. E Elias, ele, na simplicidade, na humildade, sozinho, consertou o altar, fez tudo conforme a palavra dele, de Deus, determinou.
E ele orou, não uma oração longa, como nós vimos aqui, uma oração curta, mas uma oração que teve efeito, porque é uma oração que estava conforme a palavra de Deus, na obediência da palavra de Deus. Então, o que nós vemos aí, Tiago? E Elias sai com uma grande vitória aqui. Os profetas de Baal e Azera são desmascarados e eles morrem todos. O povo fala, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, e matam os profetas de Baal e Azera. Porém, olha o interessante aqui. Uma grande vitória que Deus dá a Elias diante de toda a nação, diante de Acabe, diante da Jezabel, de todos, dos profetas de Baal, do povo, enfim, Elias sai vitorioso. Porém, o ídolo ainda estava lá em Jezabel. O ídolo ainda estava onde? Em Jezabel. Mesmo Elias fazendo fogo cair do céu, Jezabel, ela não creu e mandou matar Elias depois disso. Aí, veja bem, mesmo diante de uma grande vitória, mesmo diante desse desafio que foi ganho, mesmo diante dos profetas de Baal, todos mortos, todos os profetas mortos, Jezabel, ela continuou com o coração fechado para Deus. Ela não creu. Ela mandou buscar Elias. Ela ameaçou Elias e agora Elias foge. E nessa fuga de Elias, ele meio que perde a esperança, porque talvez no coração de Elias, na mente de Elias, ele pensasse assim, agora tudo acabou, né? Agora provou que Deus é Deus, então todo mundo vai aceitar. Só que não foi desse jeito. Jezabel, ela continuou a perseguir. Ele pensou que a perseguição ia terminar, mas a perseguição não terminou. E a Bíblia diz que ele fugiu porque Jezabel o ameaçou. Diante da ameaça, ele foge. E agora a gente entra no terceiro e último ponto da lição, Elias em Horebe. Horebe é o Monte Sinai, é o Monte Sinai, onde Deus deu, né, os 10 mandamentos, a lei a Moisés. Agora, os feitos e a exaustão do profeta. Então, agora, ele passa por um processo de desânimo, porque ele vê a manifestação de Deus, Deus respondendo a ele com fogo, e mesmo assim, a Jezabel, ela não se converte. Ela não se converteu. E ele entra em um processo de quê? De desânimo. Um processo de tristeza. E ele foge. E veja bem, ele fugindo da morte, ele pede a morte. Ele fugindo da morte de Jezabel, ele pede a Deus também a morte, mostrando que um sinal de fraqueza. Veja bem no versículo 19, no capítulo 19, no versículo 1, quem pode ler, fazendo um favor? Então aqui ele se cansa, ele foge, porque talvez ele pensou que ali, aquele momento era o momento da vitória total, né? Deus mandou fogo do céu aqui, acabou a vitória, já está garantida, mas não foi desse jeito. Veio outra luta, acabou uma, veio outra.
aí ele desanima. Ele acha que não vai ter jeito, que não tem jeito mais. Às vezes, isso acontece com a gente também. E sempre vai ser assim. O que a Bíblia está nos ensinando? Que sempre vai ser assim. Quando uma luta acaba, uma outra perseguição, uma outra luta se inicia. Às vezes, a gente coloca a esperança igual o Elias. Ele colocou a esperança muito em uma vitória particular. Mas a gente tem que saber... Por que a Bíblia nos mostra isso? Para nós entendermos que durante a nossa caminhada aqui na Terra, sempre vai existir problemas. Então a gente não precisa se desesperar. Nós temos que seguir em frente, ir caminhando, marchando. E aonde ele foi parar? No deserto. Veja bem, ele foi parar no deserto. Isso tem um significado... Exatamente, ele foi parar no deserto sozinho. Quando nós vemos Moisés também, Deus ele preparou Moisés no deserto. Quando Moisés fugiu do Egito, ele foi parar também no deserto. O povo de Israel teve uma época, passou 40 anos no deserto. Jesus passou também 40 dias, em 40 noites no deserto. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo também, ele passou um período também em uma região desértica. No deserto é onde não tem nada, não tem ninguém, é só ele. Deserto é a mesma coisa que nudez. Por exemplo, a terra, ela se veste de quê? De árvores. É a veste da terra, né? Como fosse a roupa da terra. São as árvores que você olhando do alto, você não vai ver o chão, você vai ver só o verde. Quando você pega um mapa, assim, você olha por cima, só vê a vegetação. Então a terra, ela está o quê? Ela está vestida. O deserto... Já está falando, já vegetação. Exatamente. Já está falando, vegetação, é a veste da terra. E o deserto é quando não tem isso. É quando a terra está sem nada, está limpa, ou seja, está nua. Então, o deserto é onde nós, em relação a Deus, no sentido espiritual, eu estou falando, não no sentido físico. Igual quando Adão e Eva pecaram, eles estavam nus. Eles falaram assim, onde estás, Adão? Aí o que Adão fala? Eu estou aqui porque eu estou nu. Ou seja, estava se escondendo. O deserto é o lugar onde nós não conseguimos mais nos esconder de Deus. Porque não tem nada para a gente se esconder, não tem uma árvore para se esconder. É aonde toda a nossa fraqueza, ela aparece. Toda a fraqueza aparece. Toda a nossa fraqueza. Porque não tem onde se esconder. Então, no deserto aqui, foi o estágio que Elias vai passar de maior provação e da onde ele vai sair maior fortificado. A maior força dele não foi lá no Horebe, no Monte Horebe. A maior força dele que ele vai conseguir vai ser aonde? Onde não tinha ninguém. No deserto, onde não tinha ninguém. Não tinha ninguém. A verdadeira vitória dele não foi onde tinha muita gente. Exatamente. A verdadeira vitória dele, onde ele realmente vai conseguir uma vitória extraordinária, vai ser onde não tinha nada, ninguém. Então, quando a gente passar por problemas onde não tem ninguém para nos ajudar, a gente não pode reclamar. A gente tem que olhar para a história de Jesus, a história de Moisés, a história de Elias, e ver que é Deus nos dando mais força, nos capacitando, nos dando mais graça, e nós vamos sair muito mais forte dessa caminhada. Foi o que aconteceu com Elias. Aqui, Elias, ele é alimentado por Deus, e a Bíblia diz, veja bem, que ele caminha 40 dias e 40 noites com a força de uma comida. Isso significa o quê? Que Elias ele também jejuou 40 dias e 40 noites. Ele ficou sem comer, porque a força daquela comida o sustentou por 40 dias
e 40 noites. E agora a resposta de Deus no deserto, veja bem, para a gente finalizar, a resposta de Deus no deserto. A Bíblia diz que veio fogo. O fogo veio, na verdade, primeiro veio o vento, né? O vento é o símbolo, simboliza também o Espírito Santo. Quando a gente vê lá em Atos dos Apóstolos, a Bíblia fala que veio um som como de um vento veemente e impetuoso. Só que veio o vento, mas Deus, no versículo 11 do capítulo 19, fala assim, ó, que Deus não estava no vento. Depois vem o quê? No versículo 12, e depois veio um terremoto, no versículo 11. Veja bem que o terremoto também é símbolo da providência de Deus. Quando o Paulo e Silas estavam na prisão, a Bíblia diz que a terra ela tremeu e as prisões se abriram. Então também é um símbolo do Espírito Santo. Exatamente. Só que Deus também não estava no terremoto. Aí veio o fogo. Veja bem que o fogo lá no monte, no monte que Elias orou, no monte Horebe, no monte Carmelo, dizendo melhor, o fogo era de Deus. Deus mandou o fogo. Mas aqui o fogo passou, mas Deus ele não estava no fogo. E depois do fogo, e lá em Pentecoste também, né? A Bíblia fala que línguas repartidas foram como que de fogo. É símbolo do Espírito Santo, fogo, mas Deus também não estava no fogo. E agora, sucedeu que ouvindo Elias, depois veio uma voz mansa e delicada que Elias ouviu no versículo 13, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs a entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz mansa e delicada que dizia, que fazes aqui, Elias? E era a voz de Deus. Era a voz de Deus, uma voz mansa e delicada. Isso significa o quê? Que Deus, ele fala conosco da forma não que nós imaginamos. Às vezes, a gente vê as pessoas falarem assim, irmãos. Deus está falando ali, ó, ali está caindo fogo. Está caindo fogo. Está balançando tudo. Mas às vezes Deus não está nesses negócios. Não está nesse fogo. Não está. E às vezes Deus ele está falando, falando, e Deus está na voz. Ou seja, Deus ele está na palavra, na voz que fala. E nós devemos de ouvir a voz. Não importa de que forma que a voz de Deus vai vir a nós. Para Elias, a voz de Deus veio mansa, veio tranquila. E às vezes, se fosse talvez a própria Jezabel, Acabe, não ia dar crédito. Mas Elias, ele creu na voz que ele estava ouvindo. Ele sabia que era Deus que estava falando com ele. Então, nós não podemos basear a nossa fé em fogo caindo do céu. Deus manda fogo cair do céu, Deus manda. Mas isso não quer dizer que ele só vai fazer isso. Deus ele pode falar da forma que ele quiser, da maneira que ele quiser. E nós devemos de pedir a Deus o discernimento para saber quem é que está falando. Como nós aprendemos na lição do trimestre passado. E finalizando, irmãos, aqui vamos concluindo, nós vimos nessa lição que nós temos que confrontar todo o mal, todo o pecado que vem na nossa vida. Tudo aqui é idolatria, principalmente na nossa vida. A idolatria ela pode se manifestar de várias formas, como nós vimos. Então, nós temos a obrigação de sempre estar com o nosso altar, que é a nossa vida, né, consertada, correta. É igual, Tiago, tem pessoas... O primeiro passo para o culto a Deus é oferecer, adorar, é você oferecer alguma coisa para Deus, é uma oferta, é você dar
a Deus. O culto a Deus está ainda ofendendo. O culto não é para eu gostar, né? O culto é para Deus gostar. Exatamente, é o contrário. É o contrário, é uma oferta a Deus. Tem gente que não entende É uma isso. oferta. Exatamente. Então, quando a pessoa pensa dessa forma, ela não está cultuando a Deus, ela está depositando a fé nela em pessoas, o que é errado. Então, nós estamos aprendendo que nós devemos de colocar a nossa fé, a nossa confiança em quem? Em Deus, em Deus. Elias, ele colocou a confiança dele em Deus, não colocou na quantidade de pessoas que estava sendo cultuando a Baal, que era 850 pessoas. Ele colocou a fé, a confiança dele em Deus. O altar estava desconcertado, ele foi, consertou o altar, ofereceu, mas confiando, não no altar, mas o altar tinha que estar consertado. Mas ele não estava confiando no altar, ele estava confiando em Deus. Amém? E a mesma coisa que a gente tem que fazer. A nossa vida tem que estar consertada, não porque nós confiamos na nossa vida, mas porque nós confiamos e depositamos a nossa fé em Deus. E é o que o Elias ele fez. E por fim, nós devemos de ter consciência de que nessa vida sempre haverá desafios. Sempre vai haver desafio. Quando um terminar, vai vir outro. E isso serve para nós não desanimar. Da mesma forma que aconteceu com Elias, pode acontecer conosco, mas nós não podemos desanimar. Temos que ter certeza que Deus está conosco a todo momento, seja em momentos bons e em momentos também de luta, de dificuldade. Então, concluindo, irmãos, aqui, porque o tempo ele já se esgotou, nós, como Elias para nós é um exemplo de um homem fiel, de fidelidade, de servo de Deus. É um exemplo de um crente firme, decidido e que decidiu obedecer a palavra de Deus. E não seguiu o que a maioria acha. Porque a maioria estava seguindo o quê? O errado. Ele decidiu a servir, não que a maioria servia, mas aquilo que era o certo. Quando ele desafiou isso. Irmãos, vamos continuar nessa posição, vendo a importância, né, de enfrentar o pecado, porque Elias ele passou por essa situação porque ele enfrentou o pecado, não escondeu o pecado da nação. O salmista Davi, ele pediu para Deus purificar, né, as mãos dele, purificar ele. E nós devemos de pedir a Deus para nos limpar também, né, nos limpar. E devemos também de exercitar a nossa fé, como já falamos, e por fim, finalizando, a nossa fragilidade, como Elias também teve um momento de fragilidade dele, não impede de Deus agir na nossa vida. Mas nós devemos de resistir o mal, orar para que Deus ele venha sarar, para que Deus venha se manifestar, para que Deus venha nos curar. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. E na lição de domingo que vem, nós vamos estar estudando sobre o reinado de Acasias. O reinado de Acasias.